gente já está ao vivo? Já, né? Sim, a gente está ao vivo. Tá só ajustando aqui as coisas para a gente poder ler os comentários. Boa noite para quem já está chegando, tá bom? A gente está fazendo uns ajustes aqui para poder ir lendo as mensagens de vocês e poder responder, tá bom? Clica em cima da figura. Sejam aí todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar a nossa live então, que a gente divulgou. Sim, pode começar, né? Bom, a proposta da nossa live hoje foi isolamento social e suicídio, né? Bom, para quem não nos conhece ainda, eu sou Andréia Pinheiro, psicanalista. Seja bem-vinda, Luciene. Charles, Meu sejam nome é- todos muito bem-vindos. Meu nome é Charles, sou psicólogo clínico, psicanalista. Bom, a maioria já me conhece, né, gente? Seja bem-vinda, Luciene. Aos Luciene amigos Pereira. que estão chegando aí, um beijo grande para vocês. E nós vamos falar de isolamento social e suicídio. Bom, qual a razão por termos escolhido esse tema que requer tanta atenção, que é tão complexo, é um tema bastante delicado? Quando essa quarentena, né, teve início, não é mesmo, Charles, nós pontuamos sobre a possibilidade de ir mais à frente por conta de um isolamento social muito rígido, que questões relacionadas ao suicídio pudessem acontecer. Inclusive, nós levantamos, né, a possibilidade de muitas ansiedades, muitas depressões, né? Fato esse que já vem acontecendo, não é verdade? E na última semana nós tivemos a notícia de um artista que se suicidou e também de um rapaz aqui de Valença. E quando essa notícia nos chegou, nós decidimos, né, convidar vocês para que a gente falasse sobre isso. Inclusive, na proposta do nosso post, convidando para a live, o que a gente diz é o seguinte: para a gente conversar, debater, discutir, né, mastigar esse chiclete que é bastante indigesto por conta desse sofrimento que as pessoas têm passado devido ao isolamento social. Se a gente for analisar a razão dos 2 suicídios que a gente traz aqui para comentar, superficialmente, né, de alguma forma eles foram motivados pela solidão, né, pelo isolamento, pela desvalia, por pessoas que se sentiram desautorizadas. Agora eu vou deixar o Charles dar um pouquinho do parecer dele a respeito disso. Nós havíamos falado com várias pessoas, né, sobre as possíveis consequências desse isolamento social. Se vocês percorrerem o nosso perfil, nós há mais ou menos um mês atrás, umas 3 semanas atrás, fizemos uma live anterior, onde a gente dizia da possibilidade de que transtornos mentais graves, aliados aí a quadros sérios, né, de ideações suicidas, poderiam ocorrer. O que a gente tem a dizer sobre isso, né, primeiramente, nós vivemos num momento em que o pânico está generalizado e nós precisamos encarar um pouco mais com coragem a situação. As pessoas estão muito amedrontadas, medrosas, eu diria, André, né? As pessoas estão se deixando levar pelo medo e perdendo a serenidade. Com isso, né, o que a gente tem a dizer é que as pessoas precisam de mais coragem. E frente a isso, frente a essa necessidade, é importante dizer que é necessário cautela, calma, coragem, porém cuidado. O momento é de cuidado, não é de pânico. E o que a gente tem observado é que as pessoas estão trancafiando os seus idosos dentro de casa,
estão se trancafiando dentro de casa e esquecendo, né, que cada um encara o isolamento social de uma forma muito subjetiva, né? Há pessoas que estão tirando de letra o isolamento social. Para eles, tranquilo. Como, por exemplo, nós temos pacientes que já vinham de um quadro depressivo e que não queriam sair de casa. Para esses pacientes, maravilha o isolamento social. O isolamento chega, inclusive, a ser um conforto, né? O isolamento igualou o mundo a eles, né? O mundo passou a ter a velocidade desses depressivos graves. Então, para eles, de alguma forma, está tudo bem. Mas há outras pessoas que a possibilidade de ficarem sem emprego, a possibilidade de não terem recursos financeiros para arcar com as suas dívidas, tem causado aí perspectivas terríveis para essas pessoas, né? Tirando que o contato social é muito importante. Nós estávamos assistindo recentemente uma entrevista do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Que inclusive está no meu perfil, né, a entrevista completa dele na CNN. Para quem quiser assistir, entra lá no meu perfil, está abaixo dessa live. Depois vocês assistem. E a gente aprecia muito o trabalho do Pondé, porque ele é muito sério nas colocações dele, ele fala de uma forma bastante clara e ele tem suas argumentações muito pautadas na psicanálise, que é a nossa linha de trabalho. E o Pondé, ele trouxe considerações muito importantes acerca da quarentena, que nós, como psicanalistas, temos um certo dever e compromisso de levar a vocês para que a gente pense a respeito do que o isolamento social tem promovido em nossas vidas, para além da doença, para além dos cuidados que todos nós sabemos que precisamos tomar. E Pondé, ele falou de uma coisa muito importante, ele falou que a vida, ela é presencial, ela não pode ser encarada como uma modalidade remota. A vida não é online, ela é presencial, né? Então, a partir desse comentário que Charles acabou de fazer e das considerações do Luiz Felipe Pondé que eu trago aqui, eu convoco vocês a pensarem, né? Qual é o limiar entre o cuidado que a gente precisa tomar, né, e esse adoecimento psíquico no qual nós estamos vendo muitas pessoas mergulharem? O Pondé faz uma colocação, né, André, que eu achei muito interessante. E eu já ouvi isso na clínica de alguns pacientes. Há pessoas que acreditam que se botarem um pé para fora de casa, né, e respirarem 2 vezes, o coronavírus vai pegar elas, né? Então essas pessoas, elas entram em verdadeiro modo de guerra para ir ao supermercado. Né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Eu vou enfrentar uma batalha, eu vou me preparar como se estivesse indo para a guerra. Gente, nós não estamos em guerra, né? Vamos falar a verdade, né? Vamos nos convocar a pensarmos para além do pânico que a possibilidade, né, do vírus nos coloca. A gente precisa se resguardar, a gente precisa se cuidar, mas a gente não pode nem deve se acovardar diante da vida. É isso, sinceramente, que eu tenho visto muitas pessoas fazerem. Eu estava dizendo para Charles que eu sinto que muitas das vezes o vírus, né, e a necessidade, a imposição da quarentena, ela veio validar, né, o medo da vida de muitas pessoas, né, que metaforicamente resolveram se esconder debaixo da cama, né, porque agora elas têm uma razão para sentirem medo. E eu vou trazer uma frase de uma professora que eu tenho, que ela é bem idosa e ela diz: a vida não é para amadores, a vida é para profissionais. E por que a gente está trazendo tudo isso? A gente está questionando a necessidade do isolamento? Não. A gente está questionando a urgência em se cuidar? Também não.
O que a gente está convocando vocês é a pensarem nessa linha que divide a necessidade do cuidado com o desespero e com o medo da vida, com a covardia diante da vida. E é isso que leva uma pessoa a se adoecer. E a gente fica pensando, né, Andréia? A gente não pode deixar de sair. Eu atendo meus pacientes, sim, online e também no consultório, né? Claro que com todas as formas de segurança que são necessárias, uso de máscara, uso de gel, álcool em gel, distância, uma distância segura, janelas abertas, ar-condicionado ligado com a janela aberta para circular o ar, ventilador, né? Os pacientes são marcados de hora em hora para que, com diferença de 15 minutos entre um e outro, para que não haja aglomeração. Então a gente continua, sim, desde o primeiro dia a sair de casa. E a gente tem visto, né, e o Pondé ele faz essa consideração, que as pessoas que têm a necessidade de sair de casa para o seu ganha-pão, né, sejam motoristas, né, policiais, bombeiros, segurança, as pessoas da área da saúde. Essas né? pessoas, elas estão muito mais corajosas do que quem fica em casa. Psiquicamente, como é que isso se dá? Né? Imagine você fechado num lugar onde você só vê notícias que mostram caixões, enterros, pessoas morrendo, né? Tudo isso assomado ao fato de que você acha que o vírus ele está do portão para fora ou da porta para fora, é desesperador. A gente não está vivendo um The Walking Dead, né? Um apocalipse zumbi. Verdade. Né? A gente está vivendo momentos em que precisa se ter cuidado, mas também precisa-se de uma dose de coragem. Chaves, e você sabe, André, frente a isso, que só para fechar essa fala que eu estou tendo, o que eu observo é que a gente encontra com pessoas na rua, e eu com máscara, a pessoa com máscara, as pessoas estão evitando de dirigir para você uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, né? Por quê? Elas estão apavoradas. Elas não querem nem sequer olhar para alguém que passe na rua. Elas saem de casa numa verdadeira, acreditando que ela está numa verdadeira guerra. Só que não é mais contra o vírus, mas sim sobre qualquer pessoa que possa ser um potencial transporte do vírus. Isso é muito arriscado, porque nós vamos começar a perceber, e já estão acontecendo, violências, né? Segregações. As pessoas estão perdendo a noção do quanto é importante o laço social. E aí, é claro, eticamente eu não posso falar de um caso. Eu não posso, como psicólogo clínico, né, o Conselho Federal de Psicologia me proíbe analisar um caso de um famoso. Então eu não vou comentar. Mas é muito sugestivo aquele trecho de uma carta que diz assim: a humanidade falhou. Ele diz que a humanidade não deu certo. A humanidade falhou, né? A humanidade não deu certo. É muito sugestivo. E o que é muito importante? Vou deixar para a Andréia falar. Eu escuto o tempo todo na internet algo sério. E o que é sério? O coronavírus veio para nos ensinar a sermos melhores. O coronavírus veio para nos dar uma lição. O coronavírus veio com esse sentido. Gente, parem com isso. O coronavírus é uma doença que não pensa. É cego, surdo e mudo, como um paciente meu disse. Ele pega quem tiver pela frente. Quem tiver pela frente. Mas o grande problema disso tudo é que quando a gente começa a idealizar esse mundo perfeito e a gente se dá conta da realidade de que o mundo não é perfeito e não vai ser, quando a gente começa a se dar conta disso, né,
essa idealização que a gente criou, ao se destroçar na frente da gente, com o comportamento do outro, com o outro agindo de forma, às vezes, as mais equivocadas possíveis, a gente passa pela nossa cabeça essa frase. Eu acho que todo mundo já pensou nisso. A humanidade não deu certo, né? Mas por quê? Esse é o grande perigo de idealizar a humanidade. E partindo da tua fala, Charles, eu quero fazer uma articulação. Quando essa pessoa famosa veio a óbito por conta de um suicídio, ele deixa esse recado: a humanidade não deu certo. Um outro rapaz aqui de Valença, que também se suicidou, ele também deixou uma carta. E ele se queixa, né, disso que não deu certo na vida dele. E eu iniciei a live falando que o que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio, a atentar sobre sua vida, pode ser essa sensação de desvalia, né? Essa sensação de estar desautorizado frente ao mundo e frente à própria vida. E o que pode promover essa sensação é um estado de insegurança, é o medo, é o não saber o que está por vir, é o não ter controle sobre sua vida. E se nós pensarmos o coronavírus, o isolamento social, ele nos promoveu tudo isso, uma total insegurança. E a pessoa, quando ela não tem âncoras, quando ela se sente completamente desestabilizada, porque ela não consegue filtrar aquilo, sabe aquela linha ínfima que eu disse entre aquilo que eu posso trazer para mim e aquilo que eu devo filtrar, né? A pessoa, ela vai e promove, né, um atentado contra a sua vida no desespero. Ele pode ter planejado, ele pode não ter planejado, ele pode ter sido movido pelo ímpeto, pelo incômodo, mas o que a gente está trazendo aqui hoje é falarmos sobre isso, é atentarmos vocês para o fato de que não se deixem invadir, por mais que possa ser trazido a vocês por conta de um isolamento, por conta de uma doença. E tem uma insegurança generalizada que a gente está permeado, circundado disso, porque cada hora a gente tem uma notícia. As notícias são as piores possíveis. Não temos mais notícias no nosso país, nem no mundo. Não falamos mais de economia, não falamos de outras doenças, nós não falamos de mais absolutamente nada. Só se fala de doença nas redes sociais e na televisão. Né? Então você é movido, né, por uma sensação de angústia enorme. Então nós aqui já decidimos, nós não ficamos em frente à televisão o tempo inteiro assistindo noticiários. A gente também vai procurar outras coisas, entrevistas, músicas, leitura, filmes. Somos nós que devemos fazer isso, eu acho que nós nos devemos isso. A gente precisa se manter informado? Sim. Mas quem ainda não foi informado a respeito do vírus? Quem precisa continuar se entupindo de péssimas notícias a todo tempo para se adoecer psiquicamente? Né? Porque já chega as questões que a gente tem que enfrentar a respeito da nossa vida. Né? Então, é para fazer vocês pensarem do quanto isso, né, que a imprensa, de uma forma geral, tem tentado promover, esse medo exagerado, que já passou da dose. Eu acho que a sociedade como um todo, né, ela tem assim uma certa missão de levar um pouco de medo para que a sociedade se freie. É a função pedagógica. É, a função pedagógica que o Pondé falava, né? Então eu instauro um medo, né? Eu te ameaço com medo para que você faça o que eu quero. E é isso que a televisão tem feito com maestria. Só que passou da conta. Agora virou um tiro no pé, a ponto de deixar as pessoas adoecidas. Então, enquanto a imprensa diz que 80% da população é a favor do isolamento, eu não consigo ver isso, não. É uma conta estranha, né? Porque todos os estados estão dizendo que nem 50% das pessoas estão de quarentena ainda.
Eu estou dizendo para alguém sair de casa? Não. Que isso fique muito claro. A gente está falando de uma estatística, de um comportamento social que vem dando mostras a todo tempo que as pessoas não suportam mais isso. E é por isso que os suicídios começam a aparecer. E infelizmente, Andréia, isso preocupa muito, porque vai acontecer mais suicídios. Infelizmente, Por né? quê? Sabe, a gente estuda em psicologia e em psiquiatria uma coisa chamada depressão sazonal. O que é uma depressão sazonal? A depressão sazonal é aquela que acometem pessoas, né, que geram, na sua grande maioria, ela é relatada, ela é estudada em países do hemisfério norte, que são países que passam por invernos rigorosíssimos. E o que acontece com eles? Clica aqui. O que acontece nesses países? O inverno chega, as pessoas não podem sair de casa porque a neve está muito alta no auge do inverno. Então, geralmente, as pessoas ficam retidas dentro das suas casas, às vezes por semanas. Só que essa depressão começou a ser estudada porque pessoas que ficavam um período muito longo em isolamento dentro das suas casas, sem poderem sair, começavam a entrar em quadros depressivos, né? Mas esses quadros depressivos, eles eram sazonais, ou seja, eram apenas no período de inverno que essas pessoas abriam quadros depressivos. Então, todo inverno, a pessoa fazia um quadro depressivo. Mas ela também tinha garantia de que o inverno ia passar. Ela sabia que o inverno ia passar. Que ela ia retomar a vida. Só que o grande problema, né, dessas pessoas, desses países, e ainda acontece, é claro, é quando esse inverno se prolongava além da conta. Ele ficava aí mais 2, 3 semanas, né, além da conta. Os números de suicídio cresciam absurdamente. E Charles, não é o que de alguma forma está acontecendo? Sim. Esse nosso inverno, né, metaforicamente falando, o nosso isolamento, ele está se prolongando mais do que qualquer um previa, né? O que a gente tem visto nas redes sociais, né, por exemplo, a gente tem alguns aplicativos de vídeos, né? E a gente se dá conta, né, de como as pessoas estão se comportando. A queixa é generalizada. E é isso que a gente está tentando trazer, que os suicídios começam a aparecer e a acontecer por uma série de questões, né? Talvez o start disso tudo seja o isolamento. E não só o suicídio, né, André? A violência familiar, né? Alcoolismo, tudo isso vem num crescente. O número de violência familiar, o número de violência contra as mulheres aumentou. Consideravelmente. A gente tem relatos de países que já saíram da quarentena, como a China. O número de divórcios tem sido absurdo. Há relatos de violência familiar absurda, né? Como Charles disse, as pessoas estão consumindo muito álcool, as pessoas estão comendo para além da conta, e esses dados nos são chegados a partir das redes sociais. Agora, por que são as pessoas sim, que comentam sobre isso, por né? que é importante a gente estar falando disso, né? O médico, ele vai falar da importância dos cuidados, né? Eu acho que nessa hora a gente precisa pensar dentro das nossas áreas, né, também. O médico fala muito bem dos cuidados a serem tomados que a gente deve seguir, né? Aqueles que podem ficar em casa, fiquem, se assim o desejarem. Aqueles que puderem, né? Se puderem. Aqueles que não podem, que vão para os seus trabalhos, vão para as suas atividades. Tomando os cuidados necessários, tomando os né? devidos cuidados. Mas é importante a gente falar da nossa posição, André. Sabe por quê? Porque, veja, nós estamos aí com esse vírus, acho que desde dezembro, não é isso? Que foi que surgiu na China? Na China foi em dezembro. Isso, em dezembro. Foi em dezembro. Então, nós estamos aí no em maio, quinto mês desse vírus no mundo, tá? E todo dia vem uma informação
dita científica, tá certo? Que contradiz a informação anterior. O que nos deixa enlouquecidos, vocês lembram? né? Desconsolados, né? Primeiro, não use máscara porque facilita o contágio do vírus. Máscara. Agora use máscara. Não saia de casa. Agora já se fala em sair. Se puder, fique em casa. E tantas outras coisas. Então, as informações são as mais contraditórias. Por quê? Porque não há, de fato, um consenso científico sobre o vírus, né? Agora, pensem um pouco. Nós só vamos ver os efeitos dentro da saúde mental, né? Nós só vamos ver o efeito psíquico que isso vai ocasionar, não é agora. Agora começou a pipocar, né? Mas daqui a pouco, começou a pipocar os casos de suicídios. Daqui a pouco, nós vamos ter pessoas extremamente ansiosas, com transtorno de ansiedade generalizado muito grande, pessoas em depressão, pessoas vivenciando quadros fóbicos terríveis, e a questão do suicídio, que é a que mais preocupa a gente que é da área da saúde mental. Então, o que a gente diz, né, sobre isso? A gente diz que há que se ter um mínimo de coragem nesse momento. Aí as pessoas que querem interpretar o mundo, né, o Pondé fala sobre novas formas de espiritualidade, né? Pessoas que querem ver sentido em tudo. Para essas pessoas que querem ver sentido na doença, digamos o seguinte: ela veio para revelar quem cada um é de verdade. Porque frente a uma situação como essa, Andréia, o corajoso se mostra mais corajoso. O medroso se mostra mais medroso. Até porque ele tem uma razão para se sentir medroso agora. Sim, frente a todo mundo. O egoísta, né? Ele vai na farmácia e compra todo o estoque de álcool em gel, né? O egoísta, basta falar que um medicamento tem a probabilidade de ajudar na doença, ele vai lá e compra todo o estoque do medicamento, né? Então, você vai vendo todos os tipos de pessoas sendo reveladas agora. Por quê? Porque frente a uma situação que coloca as pessoas na possibilidade, mesmo que remota, da morte, elas se revelam. Eu falei isso num texto que eu fiz, daquela cena, Andréia, do Titanic afundando, né? Quem não assistiu o filme, assista. Filme Titanic. Ao final, quando o navio acaba de afundar, as pessoas boiando no mar, a câmera mostrava, e isso é relato dos sobreviventes também. O filme só retratou o relato dos sobreviventes, que homens fortes fazendo mulheres e crianças de boia para tentar se salvar. Enquanto outros, né, deram o seu lugar nos barcos, nos botes, para salvar mulheres e crianças, né? Então, frente a esse pânico generalizado, as pessoas se mostram de verdade como são. E é necessário que a gente tenha um mínimo de coragem para enfrentar a situação e não adoecer. A coragem não é um sentimento. Nós falávamos isso até com a filha da Andréia, né, a Natália. Ela é enfermeira. Um beijo para a Natália. Ela fez uma postagem muito interessante falando sobre a coragem. E nós tivemos a oportunidade de dizer para ela: Natália, o medo é sentimento. Você não tem outra coisa a não ser sentir. Não tem outra coisa que você faça com ele a não ser sentir. Só que coragem é atitude. Ela não é sentimento, ela é atitude. Então, o corajoso é aquele que tem mais medo. E ele precisa de uma atitude tamanha para enfrentar o seu medo, e com isso ele se destaca. Daí a importância da gente pensar que a atitude frente a isso que está acontecendo agora é de coragem. Você concorda, né? Eu concordo plenamente. E de otimismo e muitos risos. Sabe, André, para deixar um pouco mais leve, né, eu acho que a gente entra nessa questão do coronavírus, fica todo muito, muito nervoso. A gente não está sendo pago, mas eu vou falar. Há uns 3 dias atrás, eu entrei num aplicativo chamado TikTok, né? Porque eu via as pessoas falando muito, e eu falei, deixa eu dar uma olhada para ver o que é isso aqui. Gente, eu estou maravilhado com a criatividade dos brasileiros, né? Com o bom humor dos brasileiros.
E da mesma forma que muita gente está adoecendo, né, por ficar vendo notícias ruins, o brasileiro, né, o bom brasileiro, aquele que tem a brasilidade no sangue, está dando o seu jeito de lidar com isso, com muito bom humor. Eu ri muito, gente, com o que eu tenho visto nesse aplicativo e que tem me... Ontem eu fui até 4 horas da manhã olhando esses vídeos. E eu acho que esses vídeos também nos dão notícias, né, do quanto as pessoas estão saturadas, estão no seu limite por conta do isolamento. Mas já que a gente não pode mudar isso, a gente precisa lidar com pelo menos um mínimo de humor, né? Trazer leveza para a nossa vida. E a desobediência também em relação à quarentena está trazendo notícias de que as pessoas não estão mais suportando ficar dentro de casa. E cabe uma pergunta aí, né, André? Que desobediência? Afinal de contas, né? E aí é pra gente pensar. Desobediência civil, se né? Tem uma assim coisa, que eles nomeiam, né? Se tem uma coisa que nós, aqui do Ocidente, não do Oriente, não estamos acostumados, é com o mando em cima da gente. A gente sim, a gente respeita aquilo que é lei, mas mandos autoritários, mandos de autoridades que estão pensando em reeleição, né? Isso está sendo um negócio meio complicado, porque a liberdade é algo muito caro para as pessoas, principalmente nós que viemos de uma tradição aí pautada aí na Revolução Francesa, né? Aonde está escrito lá no lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, né? E fraternidade. Então, para a gente ter uma autoridade dizendo assim, você não pode sair de casa, é como se a gente estivesse preso por essa autoridade. Esses dias, uma amiga, ela disse para mim, André, que ela foi comprar um determinado produto, um bolo, tá certo? E aí, só pode por delivery, né? Então, de repente, a moça disse para ela, não pode, tem que ligar, que isso, que aquilo. E a moça disse para ela, mas se você for atravessar a esquina e me esperar em tal lugar, eu levo lá para você. Aí a moça pega, leva lá para ela, e ela me descreve assim, Charles, eu me senti como uma usuária de droga. Eu me senti como comprando droga de um traficante. Porque o tempo todo a gente olhava, né? Queria ver se tinha alguém olhando. Olhem só o que isso começa a causar no sentimento de liberdade das pessoas. A liberdade nos foi tomada, né? E uma coisa que me implica muito, e eu fico me questionando a razão disso, é que eu vejo pessoas vigiando outras, né? Denunciando seus vizinhos, tirando foto de pessoas nas ruas, né? Julgando sem saber do que se trata, por que a pessoa está na rua, né? Então eu acho que as pessoas perderam de alguma forma o senso, né? Que direito você tem de estar julgando o outro porque o viu na rua? Cuide-se, você. Fique dentro de casa, use máscara, passe gel. A gente não tem autoridade sobre o outro, né? Eu gostei muito de um governador, não vou nem dizer o estado para não abrir polêmica, que ele foi criticado pela jornalista sobre a questão da imposição, né? Ele falou, não, a gente não pode impor, a gente tem que conscientizar. Eu achei a atitude dele bastante louvável, né? Eu acho que a questão é conscientização, né? Essa coisa de um civil vigiar o outro, criticar o outro, ir para as redes sociais, excomungar um paciente que está chegando de helicóptero para ser cuidado na nossa cidade, sem parar para pensar que o SUS é um sistema único de saúde, sem parar para pensar que podia ser você ou um familiar seu que estivesse dentro daquele helicóptero, precisando ser recebido em outra cidade. Eu fico pensando que as pessoas perderam a noção. E isso mostra, né, aquilo que a gente estava falando, André, a questão da quebra do laço social, né?
fica muito claro isso. Por quê? Gente, eu infartei em 2015, tá certo? Esse infarto, literalmente, me levou para a UTI de Valença com prognóstico de morte, se não conseguisse uma UTI especializada em cardiologia. Aqui na nossa região, Na época não era o hospital de a referência. única que tinha um hospital de referência com a UTI cardiológica era Barra Mansa, na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Lá tem um centro de referência, aonde eu precisava de uma vaga. Agora, imaginem vocês, né, que eu precisei ir para outra cidade, precisei ir para uma outra UTI, né, porque a gente não tinha condições. Então, isso se chama laço social, né? E quando você a gente estar ligado ao perde outro, o ligado a laço todo mundo. social, a gente se desumaniza. Desumaniza, A gente perde a consciência do que é estar lidando com o outro. A gente faz literalmente aquilo que nós fazíamos há 2000 anos atrás com os leprosos. Vale dos leprosos, né? Onde só homens que realmente estavam acima do seu tempo iam levar alguma refeição, algum donativo para essas pessoas. Homens que estavam à frente do seu tempo. Homens corajosos, homens e mulheres corajosos. Aqueles que são cristãos, né, vão saber que os mártires do cristianismo, nas horas mais difíceis da humanidade, eram eles que estavam à frente. Né? Eram eles que estavam à frente sem se importar com o que poderia acontecer com eles. É dessa coragem que nós estamos falando. E aí, Andréia fez uma proposta uns dias atrás, numa live dela, né? O se programar para depois da quarentena. Da quarentena, né? O que fazer no pós-quarentena? Eu acho que isso pode ajudar bastante, sinceramente, né? Vamos aqui fazer uma retomada, senão a gente acaba se perdendo, porque o assunto é tão amplo, tão complexo, tão vasto, tão subjetivo, plural, não dá que a gente relógio. acaba, assim, deixando que o foco principal escorra entre os dedos. A gente convidou vocês a falar do isolamento social e o suicídio, sinalizando, né, por que talvez as pessoas estejam começando a entrar num desespero tamanho a ponto de atentarem para a sua própria vida. Pode não ser exatamente por conta do isolamento, mas a pessoa já vinha num quadro de ansiedade, depressão, e de repente se vê isolada dessa forma, né? Muito fácil para quem tem uma casa ampla, confortável, para quem tem uma companhia dentro de casa, para quem pode, num momento e outro, ir ao mercado, à farmácia, padaria, né? Possa de alguma forma ainda estar articulada ao laço social. Mas e as pessoas idosas que estão solitárias em suas casas? As pessoas que não têm o que comer? As pessoas que estão imersas na insegurança do não ter o que colocar sobre a mesa, sobre o seu futuro, né? Então é muito fácil a gente também falar e julgar outras pessoas quando aquela situação das mais graves que estão acontecendo aí num país como o nosso, de desigualdade social, né? Essas pessoas entram em desespero. O que eu soube é que esse rapaz do Cambota, ele deixa na sua carta esse relato. Ele se viu sem grana, ele se viu desempregado, completamente desvalidado e desautorizado. E a pessoa entra no desespero. Esse ator era um senhor idoso e ele se viu solitário, abandonado. E ele diz que a humanidade não deu certo. Então, gente, eu promovi uma live, coisa de 15 dias atrás, convidei as pessoas a virem conversar. Vamos fazer planos para o futuro? Para depois da quarentena? Vamos começar a falar de coisas boas? Pulsão de vida. Eu ainda coloquei isso, pulsão de vida versus pulsão de morte. Pulsão de vida fala de desejo de viver. Que ser humano consegue sobreviver, mesmo quando não esteja no isolamento social, mesmo quando não esteja imerso no caos,
Qual o ser humano que consegue sobreviver sem fazer planos para o futuro? Então é isso que eu convoco vocês a falarem, a pensarem, né? Vamos parar de nos acovardar, de ter esse medo tamanho, gigantesco que nos paralise. Pensem bem comigo. Se você está saindo de casa quando precisa, se você toma todos os cuidados, por que tanto medo? Por que julgar o outro? Por que se enfiar metaforicamente debaixo da cama, com medo de qualquer coisa, com medo da vida? Vamos fazer planos para o futuro. E vai acabar a quarentena, tem muita gente que não vai sair de casa mais. Vamos... Vai encontrar respaldo para continuar com medo da vida. Eu temo muito, né? No que está por vir acerca do ser humano, no que diz respeito à sua saúde mental. O Luiz Felipe Pondé, Charles, falou uma coisa muito interessante, e a gente está aqui para fazer refletir. E para quem não ouviu eu falar no início, o vídeo dele, né, na íntegra, da onde ele está falando sobre isso, né? Está aí na minha linha do tempo, abaixo dessa vídeo. Live. E ele diz o seguinte: a humanidade ela é multidisciplinar. A gente não pode falar de ser humano apenas sob uma ótica, né? A medicina, a ciência, ela não é um monolito. Ela não pode estar sozinha falando de uma situação como essa. Então, se a gente não tem espaço, né, enquanto área da saúde mental para falar, a gente arromba portas para falar disso. A nossa obrigação, o nosso compromisso ético é alertar vocês quanto a não ficarem doentes, ou pelo menos tentarem não ficar doentes psiquicamente, né? Então vamos pensar sobre o futuro, vamos fazer planos, vamos pensar que isso tudo vai passar, não vamos achar que nossas vidas acabaram. A gente vai ter de aprender a lidar com essa nova modalidade, né, que nos foi imposta, mas sem se acovardar diante da vida, gente. Isso é um convite que eu faço a vocês. Não deixem que esse terror, que esse pavor te congele, te paralise, que faça você criticar pessoas, né? Julgar, condenar, né? Fazer observações sem ao menos você olhar para o lado, achando que um respiro no portão, um cumprimento para o vizinho vai te levar à morte. A gente não pode também se deixar invadir pela fantasia, porque a gente não está vivendo um filme The Walking Dead, não. Porque senão a gente acaba paranoico também. A gente acaba paranoico. A gente precisa filtrar isso e relativizar. Peraí, né? Até onde vai a necessidade do cuidado e até onde vai o exagero promovido pelo medo? É disso que a gente está falando aqui. E a gente espera que vocês compreendam que seja disso que a gente esteja falando, que a gente não está aqui para incitar ninguém a se arriscar, que fique muito claro, que eu acho que isso é muito importante, Charles, Sim. nesse momento, né? Mas que esse mal-estar que está sendo promovido por conta do isolamento social está nos adoecendo. A gente não pode só cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da alma, do emocional, do espírito, do psíquico, porque aí sim a gente vai ficar doente não do coronavírus, mas de uma série de outras coisas. E você quer ficar doente? Aproveitando o que a Andréia está dizendo, né, para respaldar tudo que ela está dizendo, eu indicaria para todos essa obra. Né? Tá ao contrário, lê para eles, Em Busca de Sentido, que fica ao contrário. Mas lá eles vão ver na posição certa. O nome da obra é Em Busca de Sentido, né? Viktor Frankl. Né? Quem é Viktor Frankl? Né? O Viktor Frankl, ele é um psiquiatra, né, de Viena, já falecido, que vivenciou os horrores do campo de concentração, né? Primeiro o campo de concentração de Dachau. E essa obra é uma obra em que ele descreve a experiência do campo de concentração nazista. Ele era um psiquiatra judeu, né? E
a psiquiatria assomada à psicanálise na Alemanha, em Viena, na Áustria, essas ciências foram tidas como hereges pelo regime nazista. É curioso, né, Andréia, que todo regime totalitário não se dá bem com conhecimento psicanalítico. Justamente porque convoca a pensar, né? O conhecimento psicanalítico, ele convoca as pessoas a pensarem. O trabalho da filosofia também é esse. Ele provoca incômodo. E o que Hitler fez à época foi banir essa ciência, que ele determinava a psicanálise como a ciência judaica, né? Porque Freud era judeu. Então, o que acontece com Viktor Frankl? Ele e toda a família, né, são mandados para o campo de concentração. Todas as irmãs dele, toda a família dele, esposa, todos morreram no campo de concentração. Apenas ele sobreviveu. Frente a isso, gente, imaginem vocês o que é estar num campo de concentração, né, nazista, e como ele diz assim, não havia lógica para a morte. Não havia. Não havia um significado. Olha só a questão da idealização, Andréia. Não havia um significado para aquilo. Não havia uma razão para aquilo que eles estavam ali cometendo. Então você poderia morrer se você passasse frente a um oficial nazista e não tirasse a cobertura. O oficial nazista dizia para você, rato imundo, por que você não me cumprimentou? Você está faltando com respeito. E matava. Também você podia morrer se caso você passasse, né, por um oficial nazista e cumprimentasse ele. Por quê? Porque ele iria virar para você e ia dizer para você, seu rato imundo, quem é você para se dirigir a mim na sua insignificância? E matava o judeu. Então não havia lógica para a morte, não havia. Para a barbárie. Isso lembra também do coronavírus, né? Ele é democrático, o coronavírus. Ele pega a todos. A todos. Ele não vê raça, não há nem lógica. Cor, nem religião, nem idade, nem nacionalidade. Então, quem ainda não aprendeu com isso, precisa refletir quando fica se desconjurando, quando chega um paciente de outra cidade na nossa cidade, né? O campo de concentração, diferentemente do coronavírus, era feito para judeu. Tá? Mas dos judeus que ali estavam, não havia lógica para um morrer e outro viver. Né? O coronavírus também ele não tem essa lógica. Ele não tem a lógica de quem vai viver e quem vai morrer. Né? Ele pega e faz o trabalho dele, como um péssimo vírus que é. Então, o que o Viktor Frankl fala dessa experiência? Ele diz assim, ele diz que ele pôde observar isso nas inúmeras palestras que ele fez, nos inúmeros livros que ele escreveu depois, que era curioso e ele não soube explicar como, né? Qual era o mecanismo que funcionava. Mas ele notava que as pessoas que tinham uma razão para continuarem vivas, para fazer algo após o campo de concentração, essas conseguiam viver. Não, e uma observação, eles não tinham nem certeza se eles iam sair do campo de concentração, mas eles tinham no que pensar para além da realidade. E ele descreve que aqueles que não encontravam nenhuma razão para o pós-campo de concentração, esses morriam, né? E aí ele diz o seguinte, eu tive uma razão para continuar vivendo, e a razão que eu me apeguei para continuar vivendo é que quando eu fui preso, eu estava escrevendo um artigo científico dentro da psiquiatria. Ele estava inacabado. E a minha razão para continuar vivendo, eu que havia perdido toda a família, todas as posses, haviam me tirado tudo, a razão que eu tinha era continuar escrevendo, acabar esse artigo científico, publicá-lo e depois fazer palestras sobre ele e sobre os horrores do campo de concentração. E ele dedicou o restante da vida a isso. Mas o que é mais significativo é a questão da coragem, como nós havíamos dito, né? A coragem do Viktor Frankl
né, frente ao campo de concentração. Ele diz, e aí sim, prestem muita atenção naquilo que aconteceu no campo de concentração e que volta agora a acontecer. Ele diz que os piores no campo de concentração não eram os nazistas. Isso está aqui, tá, gente? Recomendo a leitura. Ele diz que os piores no campo de concentração eram os capos. E quem eram os capos? Os capos eram judeus que ganhavam uma braçadeira de polícia dos judeus. Cabia a eles denunciar, né, e tomar atitudes com todos aqueles que estivessem no campo de concentração que não seguissem as regras do comandante do campo de concentração. Engraçado, né? A gente tem visto isso acontecer por aí, né? Um policiamento das regras criado por autoridades, né? Que caberia, sim, as autoridades tomarem conta disso. Mas tem muita gente servindo de capo hoje em dia, né? Sim, e aí ele dizia que eles eram os mais cruéis, né? E havia um capo que batia muito nele, perseguia ele muito. E ele diz que um dia, um frio terrível, e ele vai levado pelos nazistas, né, e os capos, por uma clareira de uma floresta que tinha perto do campo de concentração, junto com vários prisioneiros. Eles sabiam para onde eles estavam indo. Ele estava sendo levado junto com outros para cavarem buracos, porque eu não falei, mas o Viktor Frankl, ele não se disse médico no campo de concentração, porque todos aqueles que se diziam médico no campo de concentração eram os primeiros a morrer. Tinham que terminar com essa ciência judaica, que era a psicanálise e a psiquiatria vienense e alemã. Então, porque a psiquiatria, André, ela bebia muito na psicanálise, naquela época. E Hitler não permitiria jamais isso. E aí ele foi levado para cavar esses buracos, né? Esses buracos eram covas rasas, aonde os judeus, os prisioneiros que tinham sido levados, já estavam perfilados ao lado, esperando que esses buracos acabassem de ser cavados, para eles serem fuzilados e caíssem, né, dentro da vala, para que aí sim ele e os outros cobrissem a vala com terra. Então prestem atenção, ele, um prisioneiro como os outros que estavam do lado de fora, cavando uma vala onde prisioneiros iriam ser fuzilados e depois cobertos por terra. O capo que não gostava dele, e aí nós estamos tendo capos hoje aí na sociedade que não gostam do vizinho, né? E se o vizinho bota o pé para fora de casa, esse capo tira foto, posta no Facebook, denuncia, faz, acontece. A televisão tem mostrado que 5.000 e poucas denúncias de pessoas que estão trabalhando. Poxa, aonde estavam esses capos da atualidade que não denunciavam antes os traficantes? Né? Aonde estavam esses capos que não denunciavam uma agressão à mulher? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar dentro da lógica do Viktor Frankl. Aí o Viktor Frankl disse que esse capo que não gostava dele começou a agredi-lo, porque a mão dele estava congelando, e ele não conseguia cavar direito. Esse capo começa a bater no Viktor Frankl, e quando ele está batendo no Viktor Frankl, ele grita para o Viktor Frankl: seu cão imundo, você não está aqui para enrolar, anda seu cão imundo, cave cão imundo, você está pensando que você é o que, seu cão imundo? Diz o Viktor Frankl que ele solta a pá, olha nos olhos do capo, dentro da vala, onde as pessoas iam ser fuziladas, e diz para o capo assim: eu sou um médico. O capo se assusta, ele pega a pá e volta a cavar. Ele diz: bom, agora eu estou morto. Mas curiosamente a atitude de coragem dele surpreendeu de tal forma aquele capo, que aquele capo, em vez de continuar perseguindo, passou a proteger ele e a alimentar ele mais do que os outros. Foi surpreendido pela coragem Pela coragem daquele homem ali em frangalhos,
que teve a coragem de olhar nos olhos dele e falar: eu sou um médico. Gente, o que nós estamos aqui é dizendo para as pessoas: vocês precisam ter coragem. Vamos sair dessa crise? Vamos. Mas quando que a gente vai sair? Não sabemos, né? Não sabemos. E como nós vamos sair? Com coragem, né? Aqueles que têm que trabalhar, como eu disse antes, né, Andréia, estão saindo, né, estão tendo uma sensação muito melhor do que os que estão enfrentando a situação de uma forma muito melhor do que aqueles que estão ficando apavorados. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Essa entrevista com Luiz Felipe Pondé, de novo, o livro, indico, tá, gente? Que o Charles disponibilizou na timeline dele, no final eu disse assim: olha só como as coisas escapam, né? Luiz Felipe Pondé falando disso, né? Por favor, prestem atenção, né? Para que vocês não se adoeçam. Não se culpem se vocês tiverem que colocar a cara no portão, tiverem de respirar para além dos seus muros. As pessoas que estão tendo de trabalhar, elas estão sendo inclusive menos prejudicadas nessa questão do laço social. E sabe o que as 4 jornalistas e entrevistadoras disseram? Ainda bem que a gente tem de vir para a redação. Curioso, né? Porque a maioria da imprensa fala todo o tempo: fique em casa. E elas tiveram a coragem de dizer o quão maravilhoso tem sido para elas ter a oportunidade de se manter no trabalho, de se manter minimamente no laço social. E agora, puxando para a articulação que o Charles fez a respeito do livro do Viktor Frankl, Viktor Frankl, ele tinha um artigo para terminar. Quando ele saísse do campo de concentração, ele nem imaginava se ele sairia ou quando sairia. Qual é o seu projeto de vida? O meu é terminar minha dissertação de mestrado, entregar o meu trabalho, retomar minhas viagens, retomar a minha vida. Eu não deixei de fazer planos. Quais são suas pretensões para o futuro, Charles? Atender meus pacientes. Eu não vivo sem minha clínica. E o que mais além do trabalho? Ah, sim, o meu hobby preferido, né? Aquário, tá com a minha netinha, ver o meu netinho que nasceu e até hoje eu não pude estar com ele, só vim no dia do nascimento, né? Então eu tô aí amarrado na vida. Não parei de trabalhar nem um dia desde que tudo aconteceu. Continuo trabalhando no meu consultório, alguns atendimentos presenciais e muitos atendimentos online, né? Por quê? Porque eu encaro que é isso que amarra a gente à vida, né? Ah, Charles, mas é perigoso. Sim, respirar é perigoso. Tudo na vida é perigo. A gente corre perigo desde quando nasceu. Mas a atitude de coragem, ela não diz respeito a você ser um louco, endoidecido, né, Andréia, que vai sair. Por exemplo, num campo de batalha, soldados que demonstram coragens, ele não corre para cima do inimigo desarmado, sem proteção, sem estratégia. Ele tem sim as proteções dele, ele tem as estratégias, ele combate o bom combate sendo cauteloso. Então o que a gente diz é ter coragem. Ah, eu preciso ir ao supermercado. Vá ao supermercado. Se proteja, tome cuidado. Ah, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Dê uma volta no seu quarteirão. Ponha máscara. Ponha a máscara e dê uma volta no seu quarteirão. Usa o álcool gel quando voltar da rua, Sim. toma um banho, deixa o sapato lá fora, Sim. né? Troca de roupa. Mas o que você não pode é adoecer psiquicamente. E nem fazer aglomerações, porque o grande perigo são as aglomerações. O grande perigo é a gente não se cuidar, né? O grande perigo é a gente entrar também na paranoia de que a gente não pode fazer mais absolutamente nada. O mundo parou. Não pode nem varrer a calçada. Tá pausado, tá no stand-by, só que não tá. Não tá. O mundo não tá pausado. Talvez você ou algum de nós tenha decidido pausar a vida, né? Mas
A gente pode fazer um slow motion, que é aquele devagarzinho, Sim. mas parar não, Com cuidado, né? Sem shopping. Eu quero deixar um recado, porque a gente já está aqui com mais de 1 hora. Eu quero deixar um recado. Eu quero pegar o link, né, essa articulação do Charles a respeito da história desse psiquiatra que viveu no campo de concentração. Ele não desistiu de ter uma vida para pós-caos, né, dentro de um isolamento social absurdamente invasivo, cruel, né, porque estar num campo de concentração, eu sequer consigo imaginar os horrores, né? Você me perguntou também, André, quais Deixa eu seriam... só concluir. Rapidamente, só para não esquecer, ela me perguntou qual que seria mais um projeto meu. Um outro projeto meu é pegar um livro, sentar na cia do livro, né? Tomar um cafezinho daquele da cia do livro, lendo um livro. Esse é um outro projeto. São coisas simples, mas são coisas muito importantes para mim. Então, o que eu deixo aqui é isso, né? Qual projeto de vida você quer tocar para depois do isolamento social, né? O que vai motivar você a continuar tendo minimamente dignidade nessa vida, né, no qual o isolamento foi imposto, né? Então, o que eu posso fazer diante desse caos? O que eu posso fazer não é apenas só cuidar do meu corpo e evitar a doença que está lá fora, mas aqui, dentro da minha casa, do meu isolamento, o que eu posso fazer para não me adoecer a ponto de amanhã ou depois cometer um suicídio, porque eu não estou dando conta, né, disso que me invade, né? O que eu posso fazer por aquele que está ali, junto de mim, no isolamento social? Porque a gente não está cada um preso numa cela, né? A gente está dentro de domicílios. Então, a gente tem toda uma estrutura familiar ali. E a gente pode se adoecer e adoecer o outro. Então, a gente tem que ter um consenso nisso tudo aí. A gente está aqui falando de saúde mental, para que algo mais sério não venha acontecer. Faça seus planos para o futuro. Eu tenho um monte, ó. E a gente, para fechar, né, André, a gente está realizando um plano hoje também. Então, gente, vocês estão sendo os primeiros aí a serem noticiados com essa novidade nossa, né? Eu e a Andréia, hoje, logo após acabar essa live, nós estamos inaugurando um canal no YouTube, né? Chamado Casal Psicanálise. Casal Psicanálise. Por quê? Nós, vários professores, sempre disseram pra gente, né, Andréia? Poxa, que legal, um casal psicanalista, é difícil ver um casal psicanalista. E aí a gente resolveu fazer um canal para que a gente bata papos, né, semanais sobre diversos assuntos. Nem sempre vai ser uma live, das outras vezes vão ser gravações, né? Inclusive a gente hoje, vai colocar no ar toda semana. Inclusive hoje, né, André, a gente tem um plus para vocês que assistiram a live. Vai ser... Nós vamos fechar aqui a live e vamos lançar, tanto na minha página quanto na página da Andréia, o endereço do canal para vocês, para que vocês possam assistir ao primeiro vídeo do canal que já está lá, né? É o vídeo onde a gente diz das nossas razões para criar esse canal, o canal Casal Psicanálise, né? A intenção é falar sobre o dia a dia, as questões que estão aí, né? Sobre assuntos diversos, com um olhar da psicanálise. Eu sempre costumo falar para as pessoas que me seguem, que assistem às minhas lives, que eu nem escolho previamente o assunto da próxima semana. Eu gosto muito de observar o movimento, né? Eu gosto de observar o incômodo, porque sempre tem algo nas redes sociais que as pessoas me dão notícias dos seus incômodos, né? Tanto que esse assunto que a gente decidiu para falar hoje, fomos movidos pelos acontecimentos recentes, né? Então é isso que a gente quer propor, conversas, bate-papos, fazer pensar. A psicanálise, ela não tem nenhuma pretensão
de trazer receita, 7 passos para ser feliz, nada disso. Receita para um futuro feliz, né? 5 medidas para você não ser uma pessoa ansiosa. Até porque a psicanálise é subjetiva, é a respeito de cada um, é do sujeito. Então, o que é bom para mim não vai ser para o Charles, nem para vocês. Mas fica o convite, coloquem lá sugestões, né? O que tem incomodado vocês, do que vocês gostariam de conversar. E aí a gente vai vendo a possibilidade de atender os pedidos de vocês, porque esse canal é feito para vocês. Tá certo? Eu deixo um grande beijo, né? Eu já vou me despedir. Eu vou me despedir. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu gosto muito de agradecer, né? Agradecer a presença, agradecer o carinho, né? O tempo que vocês dedicam de vocês a estarem conosco. Eu estou vendo que estão chegando algumas mensagens nos celulares, mas que não chegaram nos notebooks, porque tem uma diferença de tempo, né? Aqui chega mais tarde. E eu não consigo ler, porque eu tenho dificuldade de enxergar a essa distância. Mas, na medida do possível, responder a todos os comentários, assim que terminarem. E eu quero dizer uma coisa muito importante também. Ser psicanalista nem sempre é fácil. Porque a gente, às vezes, mexe em algumas feridas narcísicas, a gente mexe com conceitos e preconceitos pré-estabelecidos, e a nossa função é fazer pensar. Eu costumo usar um termo, né? Não vamos olhar a cortina, vamos olhar aquilo que se descortina por trás desse discurso, né? Sobre o que a gente está querendo falar, na verdade, né? Então é isso que eu convoco vocês a pensarem, né? Não aceitarem, né, tão abertamente as coisas que nos chegam, né, que lhes chegam. Vamos pensar sobre por que é que a pessoa está dizendo isso? Será que aquilo cabe na minha vida? Né? Que consequências isso trará para mim? A gente precisa pensar, gente, né? A gente não pode sair por aí engolindo qualquer coisa que tentam nos colocar goela abaixo, não. Né? É nobre que a gente pare e reflita. Quer fazer algum comentário, Charles? Já está na página da Andrea, no timeline da Andrea, né, o primeiro vídeo do canal que a gente acabou de montar. Fala um pouquinho do vídeo, né? Bom, a gente já trabalha junto há 5 anos, né? Realizando um trabalho juntos, assim, no mesmo espaço, como psicanalista. E a gente conversa muito, a gente troca muita figurinha, a gente estuda muito, né? Dessas questões da contemporaneidade, né? Do que incomoda, o que mais chega à clínica, porque a clínica é um termômetro, né? As redes sociais também, de alguma forma, são um termômetro para dizer para a gente daquilo que está incomodando as pessoas. E a gente já vem falando e pensando sobre isso há muito tempo. Que tal a gente juntar forças, né? Reunir experiências e pegar todos esses relatos, todas essas observações e montar um canal juntos, né? Falando de um casal que é psicanalista, que não pensa igual, que não pensa do mesmo jeito, e que bom que seja assim. A gente tem muitos pensamentos divergentes. Nós não somos nada convergentes, né, Charles? Não, que bom. A gente discute, mas no bom sentido, né? Eu tenho uma coisa que eu costumo muito dizer para Charles, não sei, não concordo com você. Vamos amadurecer a ideia? Vamos pensar juntos? Tem uma coisa que me implica muito, é que alguém tente, né, me forçar a aceitar suas próprias percepções a respeito do mundo. Sim. Como eu respeito muito o posicionamento das outras pessoas, eu também minimamente quero que as pessoas respeitem o meu. Teve um dia, Charles, que eu fiz uma postagem
acerca de um filme que eu assisti, O Poço. Quem não assistiu é interessante assistir. Tá na Netflix. E teve um rapaz que veio até a rede social e chegou a ser um pouco indelicado, né? Ele queria discordar, a discordância é excelente, é positiva, mas ele veio com uma certa indelicadeza nos comentários. E eu disse a ele que o debate é saudável, mas o respeito é necessário. E que eu não entro num debate onde o respeito não seja uma pré-condição. Então, vocês podem discordar à vontade do que a gente traz aqui e eu vou adorar. Só que o respeito é uma via de mão dupla, né? Ninguém precisa pensar como a gente. E a gente também não tem pretensão nenhuma de achar que psicanálise é religião. Bom, gente, a gente está finalizando então o link do primeiro vídeo do nosso canal, o canal Casal Psicanálise, já está aí embaixo nos comentários do ao vivo aí, tá? Dessa live ao vivo nossa aí. E se inscrevam! Como que a gente vai fazer, né? Semanalmente, todas as quintas-feiras, né, às 19 horas, vai ao ar o vídeo da semana. Então, é importante que vocês entrem lá, assistam, né, curtam, se gostarem, compartilham, se inscrevam, não esqueçam de acionar o sininho, né, clicar no sininho, para que toda vez que tem um vídeo novo, vocês sejam avisados, tá certo? Essa semana, então, você já tem aí o link aí logo abaixo aí do nosso canal, né, com o primeiro vídeo, e a semana que vem um vídeo muito interessante sobre um tema que eu e a Andréia, como psicanalistas, e muitos colegas, inclusive do instituto onde a Andréia dá aula, né, nunca ouviram falar, né, sobre esse tema. Vai ser surpresa? Então vai ser surpresa. Então, tá. Nós vamos deixar aí em suspense para que todo mundo, a semana que vem, possa assistir o vídeo e tirar suas conclusões. E é isso aí, gente. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Beijo no coração. Não esqueçam de ir lá, acessarem o canal, deixem lá um like e se inscrevam e compartilhem se vocês gostarem do nosso material. Beijo grande no coração.